Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que Vitinho já assinou o contrato com o Corinthians, já é atleta do Timão, agora é oficial. Quem vem mais além de Vitinho? Vou te contar como é que andam as situações de Caio César e Victor Sá. Tem uma atualização e vou te falar sobre isso. Tem também nesse blend de informações o que acontece com o Corinthians em relação ao caso Félix Torres. Já houve a segunda reunião. Será que o negócio travou? Será que o Corinthians vai ter que pagar à vista 34 milhões? Vou te explicar tudo agora, se o Corinthians vai ou não sofrer o transfer ban. Vamos também falar neste blend de informações se Gustavo Henrique está renovando por 3 anos com o Corinthians, como está sendo especulado aí nas redes sociais, porque existe também o Chequei aqui, que é um quadro no nosso blend de informações. Eu vou checar para você tudo o que está acontecendo. Inclusive, se pode ocorrer as saídas, né, de Maicon e de Breno Bidon para fora do Brasil. Tudo isso fui checar e vou falar tudo para você nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você, por gentileza, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos primeiro, né, pro Chequei, tá? Porque eu acho bem importante, tá? A gente trazer para vocês aí, né, o que é verdade, o que não é verdade, enfim, né, sem querer desmentir ninguém, claro, mas informar vocês na temperatura certa. Vamos começar pelo Gustavo Henrique. O Corinthians está renovando, já está encaminhada a renovação do Gustavo Henrique por 3 anos. Me negaram essa informação dentro do Corinthians e me falaram que ainda não foi aberta, tá, a negociação de fato mesmo para discutir valores, tempo de contrato com o zagueiro Gustavo Henrique. Então essa informação já foi negada por mim dentro do Corinthians, tá? Não existe hoje uma renovação encaminhada por 3 anos em relação ao Gustavo Henrique. Eu até acredito, e não é informação, é um feeling mesmo, que se renovar, vai renovar por 2 anos, né? Como renovou o Matheus Bidu. Os dois terminam o contrato no final do ano. O Bidu renovou até o fim de 2027. Acho que o Gustavo Henrique seguiria o mesmo caminho. Não faz muito sentido 3 anos, inclusive me negaram essa informação, que não há hoje uma renovação nesse sentido. Mas há um interesse, claro, e o Corinthians vai tentar a renovação com o Gustavo Henrique. Outra coisa que eu chequei, tá? Informações que saíram em relação a Maicon e Breno Bidon. Hoje, tá, no Corinthians não existe o interesse do Corinthians em negociar os seus volantes, né? O fato do André Carrillo sofrer aí, né, uma lesão ligamentar no tornozelo, né, esquerdo, que deve tirar o Carrillo dos gramados de 3 a 4 meses, faz com que o Corinthians hoje não queira negociar os seus volantes, né, principalmente o Breno Bidon. Algumas sondagens chegaram em relação ao Breno Bidon e o Corinthians hoje, né, tá fazendo um jogo um pouquinho mais duro, porque vai precisar do Breno Bidon, principalmente agora na ausência do Carrillo. Ou é Breno Bidon ou é o Charles que vai assumir essa posição hoje de titular no meio-campo corintiano. E no caso do Maicon, né, pelo menos, né, a ideia é manter o Maicon também até a reta final do Campeonato Brasileiro. E se chegar alguma proposta, realmente o Corinthians pode analisar, mas, né, a fonte, pessoas importantes no Corinthians fizeram questão de deixar claro que contam também com o Maicon para o restante da temporada, tá? Então comece pelo famoso Chequei e vamos seguir com as informações do Corinthians aqui nesse blend. Deixa o seu like e vamos para cima. Olha só, o Vitinho assinou o contrato com o Corinthians, tá? O Vitinho, ontem eu trouxe para vocês já o tempo de contrato. Ele assinou com o Corinthians até o fim de 2026, para ganhar R$800 mil de salário, né? Enfim, durante a gravação desse blend, né, ainda não houve o anúncio oficial do Corinthians, tá? E agora o Corinthians, ele, né, deve anunciar aí nas próximas horas, deve sair a qualquer momento. Aliás, o Vitinho já antecipou o Corinthians e colocou, né, na sua bio no Instagram, né, já colocou na sua bio no Instagram que é jogador do Corinthians, colocou o arroba do Corinthians lá. Então fiquem tranquilos que a informação aqui no canal Café do Setorista é na temperatura certa. O Vitinho é jogador do Corinthians e vai ficar até o fim de 2026.
né, assinando o contrato já. O contrato foi assinado, passou nos exames médicos, o contrato foi assinado nesta sexta-feira pela manhã e agora, né, já vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. É claro que para o jogo de segunda-feira precisaria, né, estar inscrito no BID, tem toda essa história, então eu creio que para segunda-feira contra o Juventude não deve estar à disposição, tá certo? Então, Vitinho é o novo jogador do Corinthians. Vamos falar também, né, se vem mais, eu andei apurando sobre isso. Deixa o like aqui, ó, vamos lá. O Corinthians hoje mantém conversas com o Caio César, tá? Com o Victor Sá, a negociação meio que travou realmente, e o que me alegaram dentro do Corinthians é que hoje o Victor Sá acabou virando titular lá no time do Krasnodar, e o que dificultou ainda mais a negociação. Era mais uma vontade dele do que do próprio Krasnodar em liberá-lo. Tanto que quando vaza essa notícia, vem lá de um veículo de comunicação de São José dos Campos. E o Corinthians ficou muito atento com isso, né? E soube que a notícia vazou pelo próprio Victor Sá, tá? Então a negociação realmente existiu, o Corinthians fez suas tentativas, mas a situação ficou um pouco mais complicada porque ele virou titular lá. Hoje no Corinthians tratam com mais facilidade o próprio Caio César do que o Victor Sá. Mas lembrando, isso não quer dizer que o Caio César vai ser o jogador do Corinthians, mas o que me passaram é que o Fabinho Soldado fez 3 propostas já, né, pro Al Hilal. O Al Hilal tem 3 situações, né, para estudar, recusou já 2 delas e o Corinthians está esperando, né, o Al Hilal responder a 3ª proposta feita pelo Fabinho Soldado. Então hoje, não quer dizer que ele virá, tá? Hoje o Caio César está na frente do Victor Sá. Então é uma atualização pequena, mas só para você entendendo passo a passo. Se o Corinthians mexe devagar, a gente também vai passando devagar as situações, né? Se tem atualizações rápidas, como foi a do Vitinho, fechou, assinou, salário, já trouxe tudo rápido para vocês, salário, tempo de contrato, enfim, as coisas realmente, né, tem que acontecer como elas são. Hoje o Caio César, é mais fácil o Corinthians contratar o Caio César hoje do que o Victor Sá, mas não quer dizer que o Caio César vem, depende do Al Hilal aceitar a proposta do Corinthians. Ele já recusou 2 do Corinthians, pode recusar a 3ª, aí já era, enfim. E o Corinthians tem que correr contra o tempo, eu vou te explicar isso agora nesse blend por conta do caso Félix Torres. Deixa o like aqui. Gente, deixa o like, tá? Me ajuda bastante, tem também o hype que você pode dar nesse vídeo aqui, que você vai me ajudar bastante também, ó, o hypezão aqui, tá? Você me ajuda muito, né? E o YouTube vai oferecer esse vídeo para outros corintianos. Sobre Félix Torres, vamos lá. O Corinthians fez a 2ª reunião. A primeira reunião, o tom foi muito para baixo. O Santos Laguna foi muito duro com o Corinthians na primeira reunião. Realmente ficou um clima muito ruim. E na 2ª reunião, o Fabinho Soldado entrou para negociar. Já melhorou um pouco o tom, mas não resolveu nada também. Mas pelo menos houve uma conversa um pouco melhor. A primeira reunião, a conversa foi muito ríspida. Até porque uma fonte do Corinthians me disse um negócio que é verdade. O Santos Laguna está com o queijo e a faca na mão, né? Então a situação é um pouco complicada, né, do Corinthians em relação ao Félix Torres, né? Por conta da gestão Augusto Melo, o Corinthians deve 34 milhões ao Santos Laguna, que já tem causa ganha na FIFA, e o Corinthians já tem um recurso negado no CAS, que é a última instância, né, na Corte Arbitral do Esporte. Então a situação complicou, o Corinthians fez proposta de parcelamento, tá? Nessa 2ª tentativa com o Fabinho Soldado. Na primeira, não quero saber, vai pagar à vista e acabou. Foi um tom bem ruim. Então a situação do Corinthians não é boa. O Corinthians faz uma estratégia em relação a reforço, até para tentar aí mais um ponta, né, mais um meia também, que o Dorival pediu um substituto para o Rodrigo Garro. A situação é a seguinte: o Corinthians entende que se não der para pagar, o Corinthians vai sofrer o transfer ban. Na segunda-feira o Corinthians tem até segunda-feira para pagar. Só que o Corinthians faz uma conta. O clube mexicano vai ter que acionar a FIFA na terça, tá? A FIFA vai acionar o Corinthians no dia seguinte e vai ter que esperar uma resposta do Corinthians antes de executar o transfer ban. Então o Corinthians entende, tá? Isso é interno dentro do Corinthians, que o Corinthians tem até quinta-feira da semana que vem para tentar ainda reforçar o elenco, tá? E, enfim, e é uma situação bastante complicada. Ou o Corinthians usa aí o dinheiro da Nike para o fluxo de caixa, vai acabar talvez nem pagando, né, a questão do Félix Torres, sofrendo um transfer ban, né, mas existe ainda a expectativa
né, do Santos Laguna aceitar essa segunda proposta que o Corinthians fez. Então a resposta deve vir nesse final de semana, na segunda-feira, no máximo, e o Corinthians trabalhando com essa data de quinta, informação importante, bastidor exclusivo para você, o Corinthians trabalhando com essa data até de quinta-feira para contratar antes de sofrer o transfer ban, porque realmente o time do Félix Torres, o Santos Laguna, foi extremamente duro, tá? E nada flexível com o Corinthians. Eles estão tentando a todo custo convencer o Santos Laguna, que é outra diretoria, né, que inclusive o presidente, né, deve ser empichado, aquela coisa toda, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tem like, tem hype. Deixa o like, me manda um like e deixa o hype, que se não tiver nada, me dá uma bike. Tô brincando, deixa o like, o hype, eu fiquei louco. E aí, Fel, vamos para as últimas notícias do Timão. Augusto Melo vira alvo do Ministério Público em caso sobre o cartão corporativo do Timão. A apuração do Ministério Público de São Paulo sobre o possível uso irregular de cartões de crédito do Corinthians nas gestões André Sanches e Duílio Alves também incluirá a administração de Augusto Melo, que assumiu a presidência no início de 2024 e foi afastado do cargo em maio do mesmo ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal do GE. Na última quinta-feira, durante o depoimento de Roberto Gavioli, gerente financeiro do Corinthians, o promotor Cássio Roberto Cosserino, que conduz o caso, pediu que o clube entregue as faturas dos cartões referentes à gestão de Augusto Melo. É importante ressaltar que até agora não foi identificado nenhum indício de uso irregular dos cartões durante a gestão Augusto Melo. No entanto, o Ministério Público optou por aplicar e ampliar a apuração depois que o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thoma Júnior, declarou que o clube não possui regras específicas para a utilização desse meio de pagamento. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.